Ok, acho que agora tá tudo certinho. Esperar o pessoal entrar. Entrou. A Dalva também tinha entrado. Não sei se ela tá aí. Tá um pouco lá. Bom, então tá, né, pessoal? Uma boa noite a todos. Vamos então iniciar nossos estudos da noite. Vamos então começar a fazer uma leiturinha e depois a prece. Querer é força. Se gostarias de estar numa posição e estás noutras, ou se caminhas sem horizontes, presta atenção nas tuas qualidades e retifica a maneira de pensar. Poderá dizer que as tuas habilidades não têm surtido efeito e que por isso não podes confiar em ti e seguir avante. No entanto, como um vulcão que volta à atividade, joga para longe essas velhas e deterioradas ideias e acredita que, querendo, podes fazer tudo de forma nova, correta e elevada. Usa o teu poder. Se apagastes uma luz, acende outra. Se desprezaste a tua força, volta a usá-la. Acorda para a felicidade. Um vulcão que volta à atividade é sinal de força no interior da Terra. Então tá, pessoal. Então vamos agora fazer a nossa prece e vamos convidar todos. Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro na noite de hoje. Que os nossos familiares e amigos estejam conosco, nos inspirando, nos iluminando, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco. Que Jesus, nosso mestre amigo, derrame suas bênçãos sobre todos nós, através do nosso Pai Francisco, e que abençoe e ilumine este ambiente, irradiando luz a todo o bairro, aos vizinhos, nos protegendo, nos amparando, iluminando também a todos que estão acompanhando nos seus lares, que possam vibrar positivamente para receber as energias positivas, as boas vibrações dos benfeitores. E assim, então, Senhor, a gente dá início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então tá, gente amiga, nós vamos então iniciar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Estamos então no capítulo 5 e a gente parou no versículo 31. Então nós vamos retomar, vamos ler ali o 31 e o 32, daí tem um comentário que ela vai ler ali do Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes. Daí depois a gente conversa, debate, se tiver algum questionamento ou alguma colocação, participem, né? É bom para o pessoal participar mais, né? Trazer dúvidas, é muito bom. Então a gente vai ali retomar, então vamos ler o versículo 31 e 32 e depois o comentário. Também foi dito: qualquer que se desquitar da sua mulher, dê-lhe carta de repúdio. Mas eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, a faz ser adúltera. E o que tomar a repudia, comete adultério. O casamento é uma instituição divina. Unem-se dois seres para evoluírem juntos e providenciar os corpos materiais para outros espíritos encarnarem e progredirem. No ambiente do lar, o membro mais adiantado orienta a família, a fim de que do esforço de todos resulte o progresso de cada um.
Grande é a responsabilidade dos cônjuges. Do seu bom ou mau comportamento podem vir consequências felizes ou dolorosas. É comum o mau procedimento dos cônjuges arrastar a família para caminhos de trevas, já nesta vida, e no futuro a reencarnação de sofrimentos. Ao passo que os cônjuges procedendo bem, facilmente guiarão a família a planos felizes do universo. O Espiritismo não pode concordar com a separação dos casais, porque quase toda separação é motivada por ódio. E a lei que o Senhor nos deu é: amai-vos uns aos outros. E além disso, a separação nada resolve de definitivo. Bem sabemos que os espíritos que erram juntos terão de corrigir o erro. A incompatibilidade de gênios, tão citada para justificar a separação, é o reflexo dos erros das encarnações passadas. E dois espíritos que se odeiam frequentemente se unem pelos sacrossantos laços da família para, com menos repugnância, extinguirem o ódio que os separava. Por conseguinte, a separação é um recurso provisório apenas, porque nas encarnações futuras terão de trilhar juntos os mesmos caminhos, até que se harmonizem com as leis divinas. Então aqui está falando desses versículos aqui ainda para aquela época de Jesus sobre, né, a separação, né, entre marido e mulher. Há pouco tempo atrás aí tinha era o desquite que tinha. Agora já está mais fácil agora já para a lei para se separarem hoje, né? É mais fácil. Antigamente era mais difícil. Então aqui eles estão falando, né, que todo que repudiar a sua mulher e não ser por causa da fornicação, a faz ser adúltera. E o que tomar a repudiada comete adultério. Então aquele que, por exemplo, por aquela época de Jesus, e vale para os dias de hoje também, aquele que quiser no caso separar da sua mulher, no caso, e que não foi por causa, por exemplo, de adultério, de traição, né, como diz aqui, fornicação, se não for por esse motivo, aí então não deve ser um motivo de separação, né? Agora, se for, sim, a faz ser adúltera, né? Daí sim, né? E aquele que então aceitar essa mulher adulta, sabendo que ela o traiu, né, comete também adultério, olha só. Entendeu? Então a gente vê assim para os dias de hoje, muito acontece, né, separações, e principalmente nesses dias turbulentos de hoje. Muitos casais que se unem e tem um casamento maravilhoso, muito bonito, com festas e glórias e bênçãos, mas muitas vezes agora dura bem pouco, dura um período bem curto e já se separam. E por que será que acontece essas separações, né, tão rápido? Porque as pessoas são egoístas. Elas não querem saber de nenhuma dificuldade, né? Penso que o casamento, eu me casei para ser feliz, não foi para passar trabalho. E o casamento também por causa do interesse. Muitos dos casamentos, das uniões, são pelo interesse. O que o outro tem para me oferecer? Eu falei, eu não casei para passar trabalho. Tem algum interesse. A pessoa, às vezes, ela tem uma condição boa de vida e ela então quer usufruir dessa vida de facilidades, né? Mas a gente vê que mesmo com tudo isso, que as pessoas buscando somente esse lado material, o conforto, né, o comodismo... Às vezes não é só isso. Não é só isso. É dito do egoísmo de uma forma geral, porque a pessoa às vezes pode não ter muito, mas é aquele objeto de desejo que eu quero. Por exemplo, eu posso me casar porque eu desejo aquele homem ou aquela mulher. Entendeu?
pela atração física, vamos dizer assim, eu não posso ficar sem aquela pessoa. Mas aí tu vai conviver com uma pessoa diariamente, ela nunca é aquilo que é quando namorado, né? Começa a união, tu vai ver as dificuldades, o que tu gosta de fazer e o que a pessoa gosta de fazer, o que um faz e o que o outro não faz. Tem gente que não aceita que seja nada diferente do que... Mas isso também é uma visão materialista, que tanto visando as facilidades, os bens materiais, e tanto quanto também, como tu disse, visando também somente o exterior, né, o corpo ali, o visual ali, a estética no caso. E tanto um quanto o outro é um lado material, né? Então, quando é isso que a gente queria chegar. Enquanto as pessoas buscarem nas uniões somente visando questões materiais, elas não vão ter uma paz, né? Elas não vão ter uma paz, né? Não vão ter uma verdadeira felicidade. E isso vai fazer com que muitas vezes daí então vão acabar se separando. Por causa dessas uniões aí que não estão se unindo realmente por laços fraternais, com laços de amor, de amizade, de companheirismo. Então, quando se unem assim somente através do materialismo, vem as dificuldades, né? Cedo ou tarde vai vir as dificuldades, vão vir as brigas, vão vir, né, às vezes haver as dificuldades entre o casal, porque eles não têm essa paz, essa união, essa fraternidade. Aí vai começar a vir, vai começar a aparecer as diferenças entre um e o outro. E essas diferenças, muitos então, como não têm paciência, não praticam as virtudes, não tem uma visão cristã, então a pessoa começa a se saturar, começa a brigar, não quer saber, não quer ter paciência com o outro, das suas imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos. O outro também não tem paciência, então começa a ter os atritos dentro do lar, né? E dificulta muito mais ainda se esse casal já constituiu também filhos, né? Se já tem filhos no meio dessa turbulência toda entre os dois, que já não está nada bem, vai afetar muitos filhos também. Então a gente vê que por isso que as uniões têm que ser uma coisa bem pensada, bem elaborada, né? Se a pessoa está querendo se unir somente visando o que o outro tem para oferecer do lado material, ela já começou mal. Já está buscando uma união transitória, uma união ilusória, porque não é o materialismo, aquilo que ela está querendo, que vai trazer a paz, né? Que os dois vão poder viver felizes para sempre, como muitos dizem, né? Então a gente vê que o dinheiro, ou somente a beleza física, isso aí não vai trazer a felicidade. Porque na verdade a gente sabe que a felicidade nesse mundo nosso de expiações e provas é muito ainda relativa, muito complicada. Nós temos momentos ainda de felicidade, bem pouco. Mesmo aqueles casais que a gente sabe que a maioria dos casais vieram em união para reatar laços de dificuldade do passado. Muito provável que já eram inimigos do passado. Então Deus coloca junto ali os dois para tentar uma reaproximação através do amor, né, do perdão, dessa fraternidade entre os dois. E muitas vezes já tem aquela rincha, então ali, né, dá junto aquela turbulência toda ali, porque elas estão trazendo do passado ainda aquelas dificuldades. E aí então Jesus nos traz os ensinamentos para que a gente possa ter um relacionamento de paz, de equilíbrio, né? Praticando as virtudes, reconhecendo que quem está ali do meu lado é uma irmã, é um irmão de caminhada, que a gente está aprendendo junto, que a gente está trabalhando as virtudes, aprendendo a tolerar as deficiências do nosso próximo, junto de nós. Então, se a gente não cultiva essas virtudes,
é muito provável que esse casamento aí ele não vai ser um casamento durável, né? Não vai ter uma paz nesse casamento. Mas quando os dois eles entram num consenso de os dois trabalharem junto ali, né? Buscar ser amigo, ser fraterno, tolerando as indiferenças do um do outro ali, respeitando o outro. Mesmo eles podem até se não ter aquele amor que a gente sabe que nesse mundo de expiações e provas, o verdadeiro amor que Jesus nos traz, a gente está ainda bem, vamos dizer assim, está longe de nós, né? Aquele verdadeiro amor. Estamos praticando ainda esse amor e através dessa prática, desse amor, é cultivando exatamente dentro dos nossos lares essa convivência fraterna, praticando as virtudes, né? A tolerância, a paciência, a resignação e tudo mais, para então ter uma união, vamos dizer assim, realmente uma união estável, né? De paz, de harmonia, claro, mesmo que o casal seja consciente, por exemplo, os dois casais são cristãos, são espíritas, eles têm uma consciência, têm seus atritos, né? Vai ter as dificuldades, a gente sabe, volte uma hora ou outra, como ainda não são perfeitos, são muito imperfeitos, vai ter momentos que vão ter atrito ali, vão ter dificuldade, não vai ser paz o tempo todo, né? Então isso é uma coisa bem assim ainda dificultosa ainda para nós, ainda entre os relacionamentos aqui nesse nosso planeta, que aquele que diz assim, vai ser felizes para sempre, bota fotos lindas, maravilhosas, estão dizendo que são felizes, e bota aquela boca lá nas orelhas se beijando e aquela coisa toda, só alegria. Isso, vamos dizer assim, que isso aí pode ser uma coisa que seja só de filme ainda. Porque a verdadeira realidade não é só um mar de rosas. A gente tem, por nós sermos ainda imperfeitos, nós temos dificuldades ainda a conviver um com o outro. E é nessas dificuldades que a gente vai trabalhando as virtudes, né, dentro de um relacionamento saudável. Quer comentar alguma coisa? Então é bem interessante essa questão aqui do Evangelho sobre esse assunto, né? Então essa questão do divórcio, claro, ele entra exatamente na questão do divórcio. O divórcio, mas se eu quero me separar, né? E como é que fica isso aí, né, na visão espírita, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz lá, né, que não é proibido se divorciar, né? Todo mundo pode e deve, se está tendo uma dificuldade dentro do lar que está prejudicando os dois e ainda tem filhos ainda no relacionamento que está prejudicando inclusive os filhos, então vamos dizer assim que de preferência então que se for possível para evitar um mal maior, né? Porque nós temos assim, eu aprendi com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que é um grande estudioso, né, psicólogo e traz esses estudos na área dos relacionamentos humanos, que ele diz assim, entre o relacionamento conjugal, existe o mal menor, o mal maior e o bem, né? E o bem maior. Então nós temos assim no relacionamento, se está tendo um relacionamento que está causando muitas brigas, os dois não se acertam, prejudicando inclusive os filhos, essas brigas que a gente estuda na doutrina espírita, as brigas vai causar energias deletérias dentro do próprio lar, que vai afetar inclusive o casal e os filhos, que pode acarretar em doenças. Então vai atrair espíritos menos esclarecidos, vai fomentar aquela briga. E isso tudo vai gerar energia mental, energias deletérias que eu estou emanando para o ambiente, para minha esposa, meu esposo, para os filhos. Estou emanando aquelas energias e isso vai causar doenças dentro da família. Então, nesse caso, é aconselhável que faça o mal menor, né? Qual é que seria o mal menor? Então, adiando, né, esse compromisso com essa pessoa, adiando, que a gente leu ali no comentário, nós vamos adiar
porque futuramente vão ter que se reencontrar novamente, porque eles não conseguiram. Então Deus deu a oportunidade para os dois se reconciliarem, não conseguiram. Então vai ser adiado esse processo para uma futura reencarnação. Isso é inevitável. Até que se harmonizem com as leis divinas, foi a última frase. Exatamente, até que se harmonize com as leis divinas, né? Praticando as virtudes, vão entrando em harmonia. Então tem esse mal menor, eu vou me separar para evitar um mal maior, vamos dizer assim, né? Porque qual é que seria então o mal maior? É eu permanecendo naquele relacionamento doentio, né, de brigas, emanando energias deletérias, causando doenças, pode causar depressões, suicídios, é o que a gente vê na atualidade. Né? Por que a gente vê casais, relacionamentos que acontecem coisas trágicas, né, de suicídios, né, um matando o outro, porque está gerando aquele mal maior e vai ter consequências graves, inclusive para os filhos que estão convivendo junto. Então vamos evitar o mal maior e vamos então praticar o mal menor, né? Vai ser adiado o processo. Mas eu evitei esse mal maior, já é uma grande coisa, né? E o bem maior é esse relacionamento em que a gente vai conhecer o outro, vai respeitar o outro, vai saber das limitações do outro, as dificuldades, vai trabalhando as virtudes, vai aceitando os seus defeitos. Né? Então eles vão trabalhando junto, claro que a gente comentou, não vai ser um mar de rosas, né? Porque no nosso planeta não existe um mar de rosas, né? E aí então, mas eles vão trabalhando junto, dentro de um companheirismo, de uma amizade. Os dois são conscientes daquele relacionamento, que estão ali junto, que não foi por acaso que estão juntos, e vão trabalhando junto as dificuldades, né? Aceitando. Muito importante ter diálogo. Isso é muito importante para o relacionamento, para os casais, é ter diálogo, é conversar um com o outro, é aquele tete a tete. Não pelo celular, que pelo celular não. Hoje em dia a maioria quer conversar pelo WhatsApp, né? A gente sabe. Até brigo ali pelo WhatsApp e tudo mais. Ter aquele tete a tete, chegar em casa, conversa com a esposa. Eu não gostei daquilo que tu fez ontem, né? Não foi uma atitude legal, tu te equivocou. Procurar ter diálogo, conversarem, tentar se entender da melhor forma possível. É a melhor coisa que tem. É o diálogo dentro de um relacionamento para poderem conseguir superar suas dificuldades, né? E assim eles vão melhorando, progredindo, né? Claro, se tiver um dos dois, se for muito orgulhoso, ele muitas vezes, mesmo ele estando errado, ele não vai aceitar. Ele vai ficar bravo, não vai aceitar porque é tu que está errado. Mas aí é uma questão, né, individual de cada um. Ele então é dessa maneira. Eu coloquei a dificuldade, e o que eu posso fazer por ele agora? Vamos orar por ele, né? Ele não aceitou, ele foi orgulhoso, e a gente vai orar então para tentar da melhor forma possível para que aquela pessoa possa começar a modificar suas atitudes, né? Suas ideias, e principalmente com o exemplo, né? O exemplo arrasta aquele que está junto com a gente ali. Quando a gente começa a se melhorar através da prática das virtudes, através dos ensinamentos do Evangelho, vai aquele outro que está do meu lado, que está mais endurecido, muitas vezes ele vai notando a nossa mudança para melhor. E isso com certeza vai fazendo com que ele também comece a mudar seus pensamentos, suas atitudes, né? Às vezes. Tá, gente, eu acho que foi... A gente esclareceu bastante assim sobre essa questão desses versículos, né, da separação aí, né, à luz da doutrina espírita. Nunca nada pessoal, né, gente? Não é o Ederson que está falando, é tudo com base de estudos, né? Como eu disse, eu gosto muito de estudar e aprendi bastante desses estudos com a Lírio de Cerqueira Filho a respeito desses relacionamentos conjugais. Que ele tem uma grande experiência, né, com um psicólogo aí, né?
E a gente aprende bastante coisa com ele nessa área aí. Então vamos agora para o versículo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, gente, coloque aí, tá? Esse assunto aí de relacionamento é um assunto bem vasto, às vezes que surge, né? Tem bastante dificuldade, né? Entre os casais. Bom, então vamos para o versículo 33 ali. Aqui tem do 33 ao 37. Vamos ler eles então para nós depois conversar sobre eles. Aí tem um comentário. Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o assento dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem julgarás pela tua cabeça, pois não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque tudo o que daqui passa procede do mal. Eu gosto do sim, sim, não, não. Essa tradução aqui, essa tradução é um pouco... Às vezes ela dá uma dificuldade para nós de entender, assim, às vezes. Deixa eu só buscar essa tradução aqui no João Ferreira de Almeida, porque eu não sei qual é que é essa tradução que o Eliseu usa. 33, vamos ver. 33. 5. O 33... Ele diz, outro sim, houveste que foi dito aos antigos, não perjurarás. Ali está, não jurarás falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. É a mesma coisa. Tá mais ou menos igual, né? São as outras palavras. Então ali tá falando sobre os juramentos ali, né? Não jurar falso, não ficar jurando, né? Vamos ver ali o comentário do Eliseu. Tomadas no sentido moral, essas palavras de Jesus nos ensinam a humildade perante Deus e a resignação plena à sua vontade. Os juramentos que fazemos traduzem ordinariamente presunção, vaidade e orgulho, porque não sabemos se o poderemos cumprir. Se nas mínimas coisas temos de nos sujeitar à vontade divina, quanto mais nas grandes. Procuremos unicamente ser sinceros em nossas afirmativas, certos de que desempenharmos com sinceridade a satisfação, os nossos deveres, a providência divina se encarregará do resto. No tocante à parte religiosa, maior deverá ser a nossa sinceridade. Ou somos, ou não somos. Se nós nos intitulamos espíritas estudiosos do Evangelho, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, enfim, nosso comportamento deverá confirmar perante o mundo os mandamentos da religião que professamos. Aqui está falando de uma virtude de a gente ser autênticos, né? Porque ali está falando sobre os juramentos. E quem de nós não viveu quando era criança, por exemplo,
tinha mania de ficar dizendo para os outros, eu juro por Deus, né? Porque se não fosse jurar por Deus era mentira, né? E muitas vezes poderia ser um falso juramento, né? Que a gente sabe que ele estava querendo impressionar o outro, que era verdade, jurando por Deus, mas nem ele estava entendendo o que ele estava fazendo, ele estava se enganando a ele mesmo. Então muitos ainda têm esse ditado aí, olha, fulano, eu juro por Deus que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então isso é uma questão de ser autêntico, autenticidade. Nós devemos ser autênticos, principalmente quem tem um conhecimento, como disse ali o Eliseu, do Evangelho, dos ensinamentos cristãos, espíritas. A gente tem que procurar ser pessoas que ter firmeza nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Muita gente não pode ficar ali em cima do muro, né? Como muitas vezes a gente fica ali, pois é, eu não sei, aquela coisa toda. É aquele o sim, sim, não, não, né? É a mesma coisa que eu digo, o que é certo, o que é errado, é errado. Pois é. E isso não vai mudar, em tempo algum. Ai, mas é só uma mentirinha. Vai ser descoberto. Pois vai é. virar uma verdade. E vai causar algum prejuízo. Vai causar. Aqui Jesus está dizendo, esse 37, que ele fala ali que a gente tem que... Jesus nos ensina que a gente deve dizer sim, sim ou não, não. Então a gente não pode ficar no meio, em cima do muro ali, pois é, talvez, né? Não tem que ser uma pessoa, tem que ter autenticidade, né? Ser autêntico. A pessoa tem que ser objetiva, ser dizer sim, afirmando ou não, né? Ele fala também do fato de tu fazer promessas, não fazer promessas porque tu não sabe se tu vai conseguir cumprir. Eu digo que as promessas, quando eu não faço promessas, mas quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço, sabe? Daí, quando tu pensa assim, tu acha que as outras pessoas também vão ter uma atitude correta da mesma forma, né? Mas elas agem como se não importasse a palavra da pessoa, entendeu? Ah, eu vou te dar tal coisa, Ederson. Semana que vem eu vou te dar tal coisa, tá? E chega semana que vem e tu não me fala nada, não me diz nada, não. Simplesmente faz de conta que não tá acontecendo, sabe? Isso é uma coisa que não era para ser assim, mas acaba chateando as pessoas, né? É a falta da palavra. Na verdade, isso é falta de responsabilidade, de tu brincar com o ser humano. Pois é. Porque gera várias consequências de várias formas. Claro que depende da situação, né? Mas, por exemplo, agora nesse momento de dificuldade, né? Eu digo pra ti, Ederson, eu sei que a coisa não tá fácil pra ti, semana que vem eu vou te dar R$10 pra te ajudar. E aí tu tá contando com aqueles R$10, porque a coisa não tá fácil pra ti. E chega naquele momento e a pessoa faz de conta que nem falou nada. Sabe? Então, a palavra que tu emana, porque o correto seria que todo mundo se colocasse no lugar da outra pessoa, né? E se fosse feito pra mim assim? E pode ser com pequenas coisas, entendeu? Pode ser com, vamos supor, uma caneca, né? Fulana que chega pra ti e digo, que bonita essa caneca. Tu quer? Semana que vem eu te dou então. Chega na semana que vem, a pessoa tá esperando receber aquela caneca. Porque achou bonita, a pessoa prometeu que vai dar pra ela. Aí aquilo passa. Né? E ela não recebe a caneca. Isso cria uma frustração. Então, eu não posso confiar nessa pessoa, certo? Isso é o que disse ali no início, é um jurar falso. Eu não posso. O que tu vai ter pra ti, eu não posso confiar nessa pessoa. Porque ela não tem palavra. Por isso seja o teu dizer sim, sim, não, não.
É. Não faça promessas às pessoas que... E o problema é quando a pessoa tá dizendo assim, ó, bah, tu me consegue aí sei lá, um quilo de açúcar, uma coisa, depois eu te pago. Ela tá afirmando, tá dizendo sim, né? Tá sendo afirmativa, eu vou te pagar. Ela não tá ali em cima do muro, talvez vou te pagar. Não, ela tá sendo objetiva ali, né? Então ela tá jurando ali. E aí a pessoa depois faz de conta que não pegou nada, que não te traz e fica por isso mesmo. Então a pessoa tem que ter responsabilidade, né? Principalmente uma pessoa, imagina uma pessoa que é cristã, que é espírita, fica tendo essa atitude. Aí a pessoa muitas vezes dá um desculpismo, mas eu estava precisando e eles lá estão bem de vida, lá eles não precisam. Tá, mas e a minha palavra como é que fica? Isso tem a ver com a condição social, com a condição a condição financeira, ou é a tua palavra ali que está em jogo? É a palavra, mas a outra pessoa parece que não se importa com isso, entendeu? Porque para ela não faz diferença. Porque o pensamento é assim, ó. Se todo mundo faz isso para mim, então o que tem eu fazer isso para outra pessoa? Sabe? Daí tem vários fatores, né? Todo mundo pensa assim. Ou então já vem, né? Já foi criado, enraizado naquilo ali. Muitas vezes se criou os pais fazendo aquilo, né? E aí pra ela é uma coisa comum, né? Eu vou lá, pego do um, pego do outro, diz que vou dar e não dou, né? Então Jesus nos ensina essa prática de nós sermos autênticos, a gente, né, não jurar falso. Se eu é muito mais bonito então eu chegar lá e dizer para essa pessoa assim ou para alguém, olha, fulaninho, tá me faltando açúcar. Será que não poderia me conseguir um pouco, me ajudar, porque eu não tenho? Mas não tipo, se eu me dá que eu vou te pagar e não paga. É pior, né? Então chega ali na humildade, na simplicidade, porque muitas vezes é o orgulho. O orgulho de ir lá, porque daí eu vou ter que me rebaixar para a pessoa me humilhar, vou ter que pedir para ela porque eu não tenho. Isso é orgulho. Então é muito mais bonito eu me humilhar, me humildar e chegar para alguém e pedir, fulano, tu não tem para me dar porque eu não tenho. E infelizmente eu não vou ter condições de te pagar, tu pode me dar? Então a pessoa não está sendo autêntica aí? Isso é uma forma de autenticidade. A pessoa não está jurando falso, ela está sendo verdadeira. Eu não tenho condições, eu não tenho comida. E tu sabe que desse fato eu me lembro de quando eu era criança. Que na minha avó lá, a vizinha ia pedir açúcar para ela. Não tem uma xícara, era assim, eu não tenho uma xícara de açúcar para me emprestar. Naquela época eram umas vasilhinhas, né? Não tem uma xícara de açúcar para me emprestar, não, era na xícara mesmo. Ela trazia a xícara para ela botar o açúcar dentro. Amanhã eu te devolvo. E eu tava lá, quando no outro dia a vizinha vinha, a xícara que tu me emprestou ontem. E a avó dizia, não precisa, capaz, né? Porque não é o retorno da coisa material, é a palavra da pessoa que importa. Isso vai determinar o caráter de cada um. E são nas mínimas coisas. E são nas mínimas coisas. Porque daí se a pessoa falhou numa mínima coisa, ela pisou na bola, disse que ia pagar essa xícara e não pagou, tá? Aí um dia ela vai ali, que ela tem essa mania de pedir, ela vai precisar. Fulano, se ela vai e pede uma coisa maior, tá precisando de um dinheiro, uma coisa, tá apavorada, ou mais alimento. Aí essa pessoa, será que ela vai confiar nela daí, da próxima vez? Não vai, tu entendeu? Porque naquela primeira vez ela não cumpriu com a palavra dela. Não vai. Como é que a outra vai confiar nela numa próxima vez? E ela tá agindo de má fé. E assim vai ser em qualquer lugar. Qualquer situação. Em qualquer situação, em qualquer ambiente, no emprego, em qualquer lugar. Quando a pessoa disser, vou fazer tal coisa e tu não faz, tu é uma pessoa que não tem palavra, não posso confiar em ti, né? Então, infelizmente, acaba a pessoa que, às vezes a pessoa é demitida, porque tu não pode confiar na palavra dela. Entende? Fulano, preciso que tu faça tal coisa. Não, mas Não, pode deixar, eu vou fazer. Aí chega no momento a pessoa não faz. Tu não pode confiar na palavra da pessoa.
vai perder a confiança. E ela vai perdendo o crédito daí, né? É a mesma coisa, a gente deve para uma loja e não paga, entra para o SPC, eu vou ter crédito nas outras lojas, já não vou ter mais, né? Já se queimou com umas, já são tudo interligado, como se fossem os vizinhos fofoqueiros, tudo um conta pro outro. Aquela vizinha não pagou a xícara de açúcar lá, não pagou, não, então não vou vender fiado para ela. Não Já terminou fiado para ela. Não tem mais fiado. Perdeu o crédito na praça. Então é a mesma coisa, nas pequenas coisas para as grandes coisas. Assim como hoje ainda tem os caderninhos nos mercadinhos Eu até pequenos, vivi com esse período de caderno aí. Né? Ainda tem. Eles já mostraram na TV. Ainda tem. Ah, a senhora trabalha com o caderninho ainda? Trabalho, mas só para os meus clientes certos. Ah, pois é. Aqueles que têm caráter, entendeu? Que for lá e pediram, vou pegar uma bala aqui, amanhã eu te pago. Uma bala. Não é a quantidade, não é o tamanho. Então a gente vê que ser cristão é isso aí, é trabalhar tudo, a honestidade, né? Ele está ensinando, né? Não ser uma pessoa falsa, né? Não jurar falso e ser autêntico. É sim, sim, não, não. Não posso pagar, olha, eu não posso pagar, tu pode me dar? Né? Ou eu vou te pagar, eu vou, então tem que cumprir com a palavra, né? Você é uma pessoa, porque o que passar disso vem do maligno, viu? Vem do maligno. E faz sentido. Então a pessoa tá ali, tá jurando falso, aí vem do maligno, é uma coisa, né? Não é uma coisa boa. Maliciosa, é uma coisa maliciosa. É malicioso. Viu? É o que Jesus nos ensina aqui no Evangelho. Então a gente aprende com o Evangelho a ser uma pessoa melhor, viu? Vamos ver o próximo. É o 38. E vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. O pessoal adora essa. Essa é muito famosa. Olho por olho e dente por dente. Refere-se à lei de Moisés. No tempo de Moisés, legislou, teve de o fazer para povos rudes, primitivos e quase ferozes, os quais não tinham compreensão alguma da espiritualidade. Foi obrigado a recomendar-lhes que retribuíssem a violência pela violência, para que fossem contidos pelo medo de receberem o mesmo que fizessem aos outros. A gente vê que esse Evangelho de Mateus, ele traz muito o Velho Testamento, porque o Mateus, ele tem essa cultura hebraica, né? O judaísmo. Então ele traz bastante coisa, a gente já viu lá no estudo passado também, o não matarás, ele traz bastante coisa de Moisés, né? Então por isso que a gente tem que ter uma base do Velho Testamento. Que a gente estudou lá no Velho Testamento, o que é o olho por olho, dente por dente? Que é um ditado que é um ditado que usa até hoje, né? Até hoje. Então nós estávamos comentando ali, a pessoa disse que ia me pagar tal coisa que me pediu. E ela não me pagou naquela época lá, eles podiam até perseguir, se a pessoa não tinha o dinheiro, eles matavam a pessoa. Não era assim? Porque era um povo totalmente inculto, rebelde. Como diz aqui, primitivos, né? Rudes, né? Ferozes, diz aqui, para aquela época. Então, por exemplo, para aquela época não adiantava tu dizer para um animal feroz, fulaninho, não faz isso, né? Chegar assim, mansinho com ele, porque eram uns cão brabo, né, cara? A gente fala assim, com as nossas palavras, mas eram pessoas muito rudes, muito ferozes, né? E eles não tinham compreensão alguma de espiritualidade. Que já nos dias de hoje a gente tem essa compreensão, né? Que não tinha naquela época. Então por isso que Moisés ele trazia muitas leis civis, né? Para aquele povo daquela época. Porque tinha os 10 mandamentos que ele recebeu de Deus, né? Através da mediunidade ele recebeu, muito provavelmente recebeu de Jesus, né? Não diretamente de Deus. Ele recebeu, através da sua mediunidade, esses 10 mandamentos, que veio do Pai, né, de Deus, através de um emissário. Então, esses 10 mandamentos servem para nós até os dias de hoje. São leis divinas.
Então vão ser leis eternas, as leis de Deus. Mas além dessas leis de Deus, os 10 mandamentos, tinha muitas leis civis para o povo rude daquela época. Que Moisés legislou essas leis para aquela época. E uma dessas leis era essa. Era olho por olho e dente por dente. Né? A Fábio comentou ali antes do outro, né? Que essas pessoas ficam brabas com a gente como se tivéssemos obrigação de continuar confiando nelas. Do que nós estávamos falando antes, né? É. E daí a gente tem que... Então a gente vê que ser cristão é uma tarefa nada fácil, né? A gente sabe muito bem disso, né? Não. Então ali o olho por olho é aquela coisa, tem outro dito popular, é a mesma coisa, escreveu, não leu, o pau comeu, né? É aquela coisa, né? A pessoa pegou, me deu uma paulada, eu dou 2, 3 de volta, né? Essa era a minha. É. Então essa era a lei que eles usavam para aquela época, antes de Jesus, né? Para o tempo de Moisés. Os judeus. Entendi, eu era do tempo de Moisés, agora eu sou do tempo de Jesus. E ele diz isso, né? Vós tendes ouvidos o que se diz, olho por olho e dente por dente. Ó. Agora vamos continuar no 39. Eu, porém, vos digo que não resistais aos que vos fizerem mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece também a outra. Vai do Até o 41. E ao que demandar-te em juízo e tirar-lhe a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a ir carregando 1000 passos, vá com ele ainda mais outros 2000. E se qualquer te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Então ali está continuando, ele explicou ali, então a gente viu o que é o olho por olho, dente por dente, que quando Jesus ele vem para trazer o amor, para modificar aquela legislação ali que Moisés tinha colocado para o povo rude, então Jesus já vem numa condição ali que o povo já estava numa condição de transição para ter o entendimento do que Jesus havia trazido para aquela época. Então Jesus diz, ó, vós tendes ouvido o que se disse, ó, da lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Mas ele diz assim, eu porém vos digo que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe a outra. Então já não é aquela coisa, né? Ele me dá uma paulada, eu dou 2 de volta, né? Então Jesus diz, não é assim. É aquele que te ferir numa face, ou vai dar a outra face. Né? Não é no sentido que a gente vai dar outra face para o outro bater, né? É no sentido de dar outra face do que ele está trazendo, né? A face que ele está trazendo é uma face de ódio, de vingança, né? E nós darmos uma face de amor, de perdão, né? De renúncia, de não revidar este mal que o outro está nos fazendo. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? No Evangelho por Emmanuel, de Mateus, ele pegou a pergunta 345 do livro O Consolador. É do versículo qual? Do 39? Isso. Pergunta 345 do livro O Consolador. O preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Então, tipo assim, alguém vem, ele te dá uma sumanta de laço, né? Como diz o Tu Galdério. não fez nada e tomou uma tunda. É. E aí? Resposta. O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos
de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão como a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência. Então a gente não deve revidar, né? É só nós olhar para Jesus, né? Quem é o nosso modelo e guia? Vê de Jesus, né? E Jesus, o pessoal chicoteando ele lá, tu viu, né? Chicoteando ele até o Calvário, o que ele fez? Ele pegou, ele revidou, ele falou, ele pensou. Perdoa-os. Pois é. Então ali ele está nos dando o exemplo de que a gente não deve revidar o agressor. O cristão, ele tem que dar o seu exemplo daquilo que o mestre nos ensinou, né? De não revidar o mal, né? De não ser esse olho por olho, dente por dente, como a gente viu ali. E não pagar o mal com o mal, porque se ele vem querer me dar uma surra e eu tô pronto para dar uma surra nele, então eu tô revidando, né? E o exemplo, então, como disse ali, Emmanuel, Deus vai estar olhando por nós. E se for possível, se não é do nosso merecimento a gente levar uma tunda dessa pessoa, Deus vai intervir. Pode ter certeza, vai intervir de um jeito ou de outro. Vai vir um policial na hora, vai vir um cachorro, olha, alguma coisa vai acontecer. Um vizinho, um passarinho, uma cobra. Deus age, como é que Deus age? Ele não age através das coisas, principalmente das pessoas? Então ele vai usar, tem uma viatura lá adiante, alguma intuição, uma inspiração para o policial, entra naquela rua lá e está acontecendo ali uma agressão. Então o cristão é assim, a gente tem que ter a fé em Deus e não evitar, né? E eu já ouvi falar uma vez sobre isso, numa casa espírita, uma pessoa que já estudava a doutrina, já era um dirigente já da casa, dizendo que numa situação dessa aí, não, a gente tem que estar pronto para revidar, porque a gente tem que se defender. Mas aí a gente viu todos os cristãos, então se fosse por isso os cristãos, por que deixaram se martirizar então? Por que eles não se defenderam? Né? Então se fosse por isso todos nós poderíamos andar armados então para se defender então, né? Não faz sentido, né? A doutrina cristã que Jesus nos traz, né? Então aí entra a fé, né? Entra a fé, a renúncia e não dar a outra face. Vamos ver o comentário ali do Eliseu. Incapazes de compreender que todos os homens pertençam a que raça pertencerem, são irmãos, filhos de um único pai, Moisés deve ensinar aos seus tutelados a amarem pelo menos os de uma tribo ou família. Só um pouquinho, acho que não está na mesma comentário. Olha ali depois do 41 comentário. Não tá mesmo. É, porque eu estou acompanhando aqui e vi que não. Jesus aqui nos ensina que a lei divina proíbe rigorosamente a vingança. Estando já os povos mais adiantados em compreensão espiritual, Jesus demonstra que os ensinamentos que o castigo deve sempre vir do alto, o qual sabe melhor como obrigar ao que errou a corrigir o erro cometido contra o próximo. Ao Senhor pertence punir aos seus filhos rebeldes, pois não afirmou Jesus que serão saciados os que chamam por justiça? Clamam por justiça? Então, por que cada um querer procurar fazer justiça com as próprias mãos? A vingança tem enchido prisões, arruinado lares e perdido existências preciosas. Nos tribunais se arrastam longos processos e demandas, litígios e querelas, que, consumindo as posses dos seus autores,
os empobrecem e originam ódios seculares. Eis porque Jesus, que veio combater todas as causas das infelicidades materiais e espirituais da humanidade, recomenda-nos que procuremos harmonizar as situações sem recorrermos à vingança, mesmo que tenhamos de arcar com prejuízos materiais ou morais, aconselhando-nos a que andemos 2000 passos com quem nos obriga a dar 1000. Jesus nos aconselha a obediência para com os nossos superiores. Nos lugares subalternos nos quais a vida nos colocar, aprendamos a obedecer sem murmurar. Ouviu essa? Viu só? Nos Então, lugares olha só. subalternos nos quais a vida nos colocar, aprendamos a obedecer sem murmurar. Então aqui é aquela parte o outro versículo ali que fala, né? O outro versículo que fala ali, então aquele que para nós andar 2000 passos, né? Com quem nos obrigar a andar 1000. Jesus então diz para se alguém nos obriga a andar 1000, com ele anda 2000. Ou seja, se alguém, né, te pede para alguma coisa ali que tu tem que fazer algo, né, tu tem que fazer sem murmurar e fazer aquilo ali até em dobro, né? Já pensou? A obediência é uma grande virtude. Se não soubermos obedecer aos homens, como poderemos obedecer a Deus e cumprir-lhe as ordens vivendo conforme a sua vontade? Lembremos-nos que a justiça incorruptível de Deus, em tempo oportuno, ferirá quem nos feriu, restituir-nos-á o que nos tiraram e considerará nossa obediência. E ele fala uma outra coisa assim, muito importante também, que nós estávamos comentando sobre tu te defender, né? Alguém vem pra te dar uma surra ali, tu, por exemplo, tu revida, tu quer te defender. Ah, mas eu dei um tiro, matei o outro porque ele tava me atacando e eu me atirei para me defender, né? Mas aí tu vai criar um inimigo ali, né? Com certeza vai criar um inimigo ali, não tá? Agora, se tu pegar e se submeter ali, ficar, né, na defensiva ali com ele, quem é que tá errado? Agora, as pessoas que são do mundo, elas vão dizer, não, o outro é um otário, não é? Aquele que deixou bater e fazer o que quer com ele, né? É um otário. Mas quem é que vai ficar o débito na consciência? Foi quem bateu. O agressor. É ele que vai prestar conta à sua consciência depois dos seus erros. Ele pode viver uma vida ali, aquilo ali, burlando aquilo ali, anestesiando, mas ele vai ter dívida com aquilo ali. É mais débito para com a sua consciência. Então a gente vê que realmente prova que a gente não revidando, a gente ficar na posição cristã ali, na defensiva ali, não revidando o mal vai ficar com o outro, não vai ficar com a gente, né? E, inclusive nós cristãos ainda orar pelo outro, porque o outro é doente, né? O outro que agrediu, que fez aquilo, ele é uma pessoa doente. Agora nós cristãos, que a gente tem consciência, né, sobre as leis de causa, a gente tem pessoas que têm, né, tem entendimento para saber, né, sobre o que vai acontecer. A outra não tem, né? Ali no... Deixa eu ver uma coisa aqui. 42. Não, é o 42 agora, mas espera aí que eu vou ver aqui. É os 1000 passos, vai com ele, né? E tem no 40 ali, ao que demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. No 40 tem aí do Emmanuel? Tem. Vamos ver algum que fala sobre esse aí sobre tirar a túnica. Alguém que manda tu tirar a túnica. Aqui fala... E tu larga também a capa. Ao que desejar levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-o também o manto. Diz na luz da indulgência.
Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos o concurso e a compaixão um dos outros. Mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência a renovar-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Quer-lhes garantir-lhe o reajuste para que o poder lhe erija em caminho da paz. Entretanto, não te des a isso, exigindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. O jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhes reproves os sonhos, usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade, no entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe o apoio. O próprio Criador espera das criaturas, no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina. Advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gere males inúmeros em torno e desaparecerá da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Do livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 27. Então, usar ali da capa da indulgência, né? Para com as imperfeições alheias. A gente dá não só ali a túnica, mas oferecer a capa, como diz ali. Então vamos ver aqui agora, no versículo 42, ele diz assim: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. No 42, dá a quem te pedir, e não te desvies
daquele que quiser que lhe emprestes. Então tá falando que não... Então aqui tem um comentário. Prestar auxílio a quem o solicita é uma lei divina. A quem nos pedir, quer sejam auxílios materiais, quer espirituais, pré-ajuda, seja por dar ou por emprestar. É agravar uma situação, cisamos socorrer na medida de nossas possibilidades. Recusar penosa em que se encontra um irmão. É verdade que nem sempre estamos em condições de satisfazer os pedidos que nos fazem. Contudo, quando o pedido for justo, com um pouco de boa vontade e de bom coração, sempre encontraremos meios de atender a maior parte das solicitações que nos são dirigidas em nome do Senhor. Neste versículo, Jesus nos ensina a colocarmos o pouco ou o muito que possuímos a serviço da fraternidade universal. Então ali Jesus está nos ensinando, né? Dá a quem nos pede e não dá as costas àquele que está pedindo, né? Aquele que está pedindo auxílio. Então, claro, muitas vezes muitos principalmente a gente vê que hoje em dia vão até as nossas casas e pedem dinheiro. E daí muitas vezes a gente não tem aquilo que eles estão pedindo para dar, a gente está numa situação meio complicada. E muitas vezes a gente vê que também aquela pessoa, a gente tem que saber também analisar às vezes as coisas, né? Eu procuro sempre analisar muito. Porque às vezes aquela pessoa que está pedindo dinheiro, às vezes tu vê que é uma pessoa que não é doente, muitas vezes é jovem, tem condição de trabalhar, e para eles é muito fácil, às vezes muito cômodo pedir dinheiro para as pessoas. Então muitas vezes, claro, às vezes tem pessoas que dá realmente de coração, né? Quem puder dar, dá. Mas só que às vezes a gente dá e aquela pessoa ela vai... A gente está, vamos dizer assim, financiando uma vida cômoda a essa pessoa. Dando a ela aquilo que ela quer, que é cômodo, que é muito mais fácil se as pessoas me derem. Por que eu vou trabalhar? Se as pessoas estão me dando. Então não há necessidade de eu trabalhar. Porque o fulano, o ciclano, beltrano me dá. Então eu vivo daquele dinheiro que me dão, sem precisar trabalhar. É mais fácil pedir. Claro, se é uma situação que a pessoa vai analisar, que é uma pessoa que é debilitada, né, ao trabalho, uma pessoa enferma, uma pessoa paralisada ali, que não tem condições de trabalhar, a gente, com certeza, a pessoa está pedindo, que realmente necessita, se a gente puder ajudar a pessoa financeiramente, ou se não tiver... né, o dinheiro, dar algum alimento, alguma coisa, tudo é bem-vindo, desde que seja de boa vontade, como diz aqui, né? E a gente dê de coração aquilo, né? Dê de boa vontade. E agora, se a gente der a gente tem muitas condições de ajudar de alguma forma, a gente dá as costas, aí complica a situação para aquele que poderia ajudar, né? Poderia praticar caridade para com o irmão ali necessitado. Tem uma passagem de Pedro, uma passagem do Evangelho de Jesus, que Pedro está passando, foi isso depois da morte do Cristo, e Pedro passa por um paralítico, e o paralítico pede ajuda para ele financeira, tá pedindo esmola ali. E Pedro diz a ele, olha, irmão, dinheiro eu não tenho, né? Mas o que eu posso te dar é te ajudar a ter o entendimento de Cristo, né? Da vida espiritual. Isso eu posso te dar, te auxiliar, né? Então a pessoa, né? E
ela estava naquela dificuldade. Pedro disse: eu não posso te dar financeiramente a ajudar, mas o que eu tenho eu posso te dar, que é os dons que o Deus nos deu. Então Pedro não tinha o recurso financeiro, material, mas ele tinha os dons divinos, né, que Jesus concedeu a ele como discípulo, né, como médium que ele era, de realizar as curas. Então ele diz assim, ó, né, ouro e prata não tem, né? Mas ele diz: levanta-te e anda, diz ao paralítico. E aí então o paralítico, ele aceita, né? Ele aquela cura ali, ele tem fé, ele aceita e consegue obter a cura. Então muitas vezes a gente pode ajudar de muitas maneiras, né? Muitas pessoas se perguntam: mas eu não tenho dinheiro para ajudar, com o que eu vou ajudar se eu não tenho nada? Alguma coisa pode ajudar numa palavra amiga, fraterna, né? Conversar. Muitas vezes aquela pessoa necessita de um diálogo, de uma conversa. Por que a pessoa está naquela situação? Conversar um pouco com ela, né? Tentar confortar ela nas suas dificuldades, fazer orações por ela. Olha, eu não tenho nada para oferecer, mas eu posso orar por essa pessoa, para que Deus ajude ela, já que eu não posso. Então tem muitas maneiras de a gente ajudar alguém. E a gente nunca dá as costas. Com certeza aquela dificuldade que está batendo nas nossas portas, e de uma forma ou outra a gente pode ajudar de alguma forma, e a gente dá as costas, aí a gente está dando as costas para os irmãos, né? Os irmãos de caminhada aí, e deixando de estender uma mão fraterna para auxiliar essa pessoa. Então a gente pode ajudar de inúmeras maneiras, né? Gente amiga, então nós vamos parando por aqui. No versículo, a gente retoma então semana que vem, no versículo 43 do capítulo 5. E a gente vai começar agora os estudos de segunda. Agora, segunda-feira que vem, a gente vai ter os estudos de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que a gente está estudando o livro Os Mensageiros, e o Evangelho, né, de Mateus, A Luz da Doutrina Espírita, nas quintas. E nós vamos começar os estudos a partir das 20 horas da noite, tá? Então, às 20 horas, nós vamos realizar os nossos estudos às 20 horas, às 21h15, tá? Porque às vezes tem alguns percalços, algumas dificuldades, de eu muitas vezes não conseguir chegar a tempo aqui, que o horário era 15 para as 8. Então eu tinha alguns contratempos, chegava meio em cima do lado, tinha que correr ali, preparar a atividade. Então a gente, para não correr, né, tá mais tranquilo, a gente inicia então às 20 horas os nossos estudos, né, assim como as palestras, que a gente agora por enquanto nas terças-feiras a gente não vai ter palestras. Alguns convidados que vinham à casa permitiam transmitir ela online. Agora então a gente está fazendo trabalho fechado, somente virtual, né, os estudos e as palestras. Então, como os irmãos também não vão poder vir devido a essa pandemia, até as coisas melhorarem, a gente vai fazendo online. E nas terças-feiras então nós vamos ter um trabalho de palestras uma vez no mês. Daí por enquanto que eu que sou da casa, então eu tenho um comprometimento com os irmãos, aí, com a espiritualidade, de trazer as parábolas à luz da doutrina espírita. Então a gente mantém esse trabalho de parábolas, né? E agora a gente vai ter uma palestra agora no final do mês, dia 28 de abril, na terça-feira. Nós vamos trazer mais uma parábola à luz da doutrina espírita. Então a gente vai procurando fazer uma vez no mês. Daí a gente avisa antes, com antecedência, o dia que vai ter a palestra na terça-feira, para o pessoal aí que nos acompanha, os irmãos e irmãs aí de caminhada, que nos acompanha aí, participar junto conosco. Então os estudos às 20 e as palestras também às 20 horas, a gente realiza às 20 também.
tem duração daí as palestras no máximo de até 60 minutos, né, no máximo de palestra, de 30 a 60 minutos. Então, gente amiga, foi um prazer enorme, uma enorme alegria de conversar aqui conosco, com todos vocês aí em torno do Evangelho, uma conversa, né, muito boa, muito produtiva a respeito do que Jesus nos traz, né, dos seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. A gente conversar, debater, é muito bom, a gente aprender junto o Evangelho. Então sintam-se todos abraçados, né? Eu quero abraçar todos, a nossa irmã aqui Elizabeth, um grande abraço, nossa irmã Dalva, a minha mãe também, né? A Fábio, e a todos aí que não estão aqui, que não está no meu visor aqui, sintam-se todos abraçados, tá, gente? Então agora eu convido a todos, vamos então fazer a nossa prece. E vamos então agradecer mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui refletindo em torno do Evangelho do Cristo, do nosso Mestre, que com certeza os benfeitores nos inspiram, através do nosso Pai Francisco, que é um grande evangelizador, que nos ensina o Evangelho da melhor forma possível, que a gente possa captar essas inspirações e trazer da melhor forma possível para que todos nós tenhamos um bom entendimento do Evangelho. Que o Evangelho é para ser para todos, sem distinção, e que a gente tenha um bom entendimento e trazer para nossas vidas as reflexões, praticando as virtudes da melhor forma possível, cumprindo as leis do Pai. Agradecemos a todos que ficaram vibrando positivamente conosco, que possam receber este amparo, essas vibrações dos benfeitores, possa ser emanada a todos esses lares que ficaram conosco aí assistindo e vibrando, que protejam nossos lares contra este vírus, que possa não entrar dentro das nossas casas. Abençoe e ilumine a todos aqueles irmãos que estão nas linhas de frente trabalhando na área da saúde, que estão ajudando o próximo, entregando recursos. Que Deus trabalhe dessa maneira, utilizando as mãos de todos nós para colaborar da melhor forma possível. Então agradecemos por tudo e por todos e damos então por encerrado nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.